como prometido, vamos fazer aí o exercício de decodificação de endereço, usando decodificadores 7442, mas diferentemente do outro que a gente fez, cuja faixa de interesse era só de 4.000 até 5F, FF, nesse exercício a gente tem, além dessa faixa de interesse, mais uma faixa que não é contígua, como a gente pode ver aqui, ó. Tá? Elas são separadas aí por vários endereços de memória. Essa outra faixa, essa segunda faixa de interesse, é a faixa de B00 até BF, FF. Então a gente vai ver que essas faixas, para a gente fazer o decodificador usando o 7442, nós vamos precisar de mais de um 7442. Então nós teremos que fazer associações desse 7442. Então a gente precisa ver como que a gente faz isso. Então, como eu comentei com vocês também, vocês já tiveram isso lá em digital 1, digital 2. Tá? Isso nada tem de diferente de lógica. Tá? Então, eu já escrevi a tabela verdade aqui para facilitar. Então, de novo, as áreas em cinza são as áreas de interesse, eu identifiquei aqui, tá? Faixa de interesse 1, a faixa de interesse 2. Então, a faixa de interesse 1 de 4.000 até 5F, FF, e a faixa de interesse 2 até, de B000 até BF, FF. Lembrando que o que significa isso? Significa que toda vez que o meu barramento de endereços contiver um endereço presente nestas faixas, o chip select terá que ser ativado. Tá? Então, depois a gente discute se o chip select será ativado em 0 ou será ativado em 1. É claro que num sistema isso vai ter que ser discutido com antecedência, tá certo? Se você faz parte de uma equipe de projeto, isso é informação básica. Eu não posso fazer um decodificador de endereço sem saber em que nível lógico que o meu chip select, daquele chip que vai estar no barramento de endereço, vai estar conectado no barramento de endereço, funciona, se funciona em 0 ou se funciona em 1. Tá? Mas no caso aqui, como a gente está resolvendo um exercício, se fosse uma prova, eu já deixaria isso bem claro, podem ficar tranquilos. Mas por hora vamos deixar em aberto, tá? Até para a gente fazer mais discussões a respeito disso. Então essas são as faixas. Como eu também disse para vocês, eu gosto sempre de escrever, para ficar mais didático, um endereço atrás e um endereço na frente. Como aqui são duas faixas não contíguas, eu escrevi a faixa aqui, ó, que não é de interesse, de 6.000 até AFFF. Depois vem a segunda faixa de interesse. Depois vem mais um endereço aqui que está em branco, justamente porque ele não faz parte da faixa de interesse. Então, de 4.000 a 5FFF, já tem um vídeo ensinando a fazer isso daí, tá? O que eu fiz? Então, são 16 bits o barramento de endereço. Essa também é uma informação primordial para eu fazer o decodificador. Eu preciso saber quantos bits tem o meu decodificador. Tá? A gente vai fazer aqui uma decodificação total. A gente também já viu o que é uma decodificação total, o que é uma decodificação parcial. A gente vai fazer uma decodificação total. Eu fiz aqui em código de cores, então os 4 mais significativos estão vermelhos, depois laranja, depois verde, depois preto, agrupando em 4 bits, porque o dígito hexadecimal é um grupamento de 4 bits. Né? Então, só para a gente enxergar mais fácil. Então, eu escrevi lá o 4. O 4 é representado pelos 4 bits vermelhos. Então, quem que é 4 em binário? 0, 1, 0, 0. Depois o resto é tudo 0, eu preenchi com tudo 0 aqui. Ó. Aqui está errado. Preenchi com tudo 0 aqui. Depois, eu vou ter 5FFF. Então, 5, 0, 1, 0, 1. Depois tudo F, é tudo 1, o restante dos números. Por que eu preenchi essa faixa aqui, então, toda com X? Significa que dos bits A12 até os bits A0, para eu varrer do endereço 4.000 até o endereço 5FFF, esses bits vão variar. Então, dos bits 12 até os bits
A0, tá? Eles vão variar todos. Então, eles não me interessam para fazer o meu decodificador, tá? Porque o que me interessa são bits que se mantêm constantes dentro daquela faixa, porque aí eu vou conseguir identificar aquela faixa. No caso da primeira faixa de interesse, de 4.000 até 5FFF, eu tenho os bits A15, A14 e A13, que se mantêm nos valores 0, 10, sempre. Então, esses bits, ó, eles me identificam a faixa. Pode perceber que no endereço imediatamente superior à faixa, que é o 6.000, o bit 13 já muda de 0 para 1. No endereço imediatamente inferior à faixa de interesse, eu já tenho 0011, então o A13 já é 1. Então, realmente, esses bits aqui, ó, eles vão me identificar essa faixa, essa primeira faixa. Indo para a segunda faixa, de B000 até BFFF, então, de novo, eu vou ter dos bits A15 até o A12, agora, no caso, me identificando a faixa. Eu vou selecioná-los aqui para a gente ver. Então, primeiro eu escrevi o valor B, né, que é 1011, depois tudo 0. E escrevi o valor BFFF, que é B, né, 1011, e como é tudo FFF, tudo 1 aqui. Na faixa intermediária, eu escrevi de novo para identificar aí os bits que variam durante, né, dentro dessa faixa aí. Então, percebam que os bits que variam é o do bit A11 até o bit A0. Nesse caso, o bit A12, ele já não varia, então ele também vai entrar na decodificação. Percebam que na faixa de interesse, ó, os bits A15 até A12 se mantêm constantes em 1011. É fácil visualizar isso porque a faixa é B0 até BFFF. Então, B, B. Então, os 4 bits mais significativos vão se manter mesmo constantes em B, que é 1011. Então, uma vez identificados esses bits, eu percebo que eu vou ter que fazer uma leitura no mapa de Carnot de 4 variáveis, de 4 bits. Ah, professor, mas a primeira faixa bastava o A15, o A14 ou o A13. Sim, mas a segunda faixa eu preciso dos 4 para fazer uma decodificação total. Então, eu já vou fazer as 2 leituras no mesmo mapa. Tá certo? Que é o que eu fiz aqui, ó. Então, agora eu tenho a minha tabela verdade no mapa, tá? Então, primeiro, esses 2 bits 1 aqui, eles representam a nossa faixa de interesse de 4.000 até 5FFF. Então, olha lá, A15 e A14. Então, esse é o A15 e esse é o A14. A15 barrado, né? A15 em 0, A14 em 1. É o que eu tenho aqui, ó. A15 em 0 e A14 em 1. Sempre na minha faixa de interesse. Então, eu vou estar olhando sempre nessa coluna. E o A13 e o A12, professor? Então, o A13 e o A12 é 0, 0, mas ele também é 0, 1. Ele também é 0, 1. Então, ele é 0, 0, ó, o A13 é 0, o A12 é 0. É essa linha. E o A13 é 0 e o A12 é 1. É essa linha. Então, aí eu tenho um par que pode ser lido aí como A15 barra, tá? Eu coloquei essa notação de tio para ficar igual no Verilog, tá? Então é A15 barrado, A14, A13 barrado. É o primeiro termo, ó. A corzinha roxa, corzinha roxa. E a segunda faixa? Então a segunda faixa, na verdade, eu tenho B, como a gente já discutiu, ó. Todas essas linhas aqui são iguais, a gente tem B. Então, B é 1011. Então, 10 eu vou estar olhando nessa coluna e 11 vou estar olhando nessa linha. Então, eu tenho esse cara. Eu tenho um único bit num mapa de 16 bits aí, né? Num mapa de Carnot de 16 bits. Então, eu vou ter 4 variáveis aí na leitura. Quem que é essa leitura, então? É A15, A14 barrado. Então, A15, A14 barrado, ó, o tio antes do A14. E depois A13 e A12. A13 e A12.
Então, essa é a leitura. Tá ok, pessoal? Então, agora, se eu tivesse implementando isso numa FPGA, valeria muito mais a pena eu simplesmente dar um assign chip select igual a essa expressão lógica. Tá? Muito mais simples. Mas por que eu estou forçando a barra para a gente fazer isso com decodificadores? Para a gente treinar um pouquinho a lógica. Tá? Eu já venho falando isso com vocês. Lá antigamente, quando a gente mexia com componentes discretos, imagina eu colocar um monte de chip num protoboard, um monte de chip end, NOT, ou para fazer uma lógica. Onde muitas das vezes eu conseguia fazer isso com um ou dois chips de decodificadores. Tá? Então era mais fácil antigamente, quando a gente mexia com componentes discretos, utilizar decodificadores de prateleira 74138, 7442, como é o caso aqui, que a gente vai usar, do que usar portas lógicas. Não é o caso de FPGA. Tá? Então, numa FPGA, uma expressão lógica dessa daqui não ocupa sequer um elemento lógico. Tá? Então, é muito simples eu colocar isso aqui dentro de uma FPGA. Tá ok? Bom, pessoal, então, continuando com o nosso decodificador de endereço, agora que nós já vimos a tabela verdade, já identificamos os bits, nós estamos usando aí o A15 até o A12, né, que está em vermelhinho aqui, pusemos no mapa de Carnot, fizemos a leitura. Tá? Então, essa daqui é a leitura do nosso mapa de Carnot. Tá? Então, A15 barrado, A14, A13 barrado, ou A15, A14 barrado, A13, A12. Tá? Então, nós vemos aqui, a gente pode ver aqui, primeiro vamos analisar esse segundo termo. Então, esse segundo termo, nós temos 4 bits do barramento de endereço formando esse termo. E olha só, se a gente escrever aqui, ó, 1, 0, 1 e 1, seria aí o A15, né? Ele não está barrado, então 1. O A14 está barrado, então botei 0. O A13 e o A12 não estão barrados, eu botei 1. Então ficou 1, 0, 1, 1. Se nós voltarmos lá no nosso 7442, a gente vai ver que 1, 0, 1, 1, eu estou nessa linha. Essa linha não apresenta uma saída válida. Então, esse é o primeiro problema aí que nós temos nesse decodificador de endereço. Eu não vou poder usar um único 7442 para resolver esse termo em azul. Tá? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que quebrar esse termo em dois. Tá? Então, em um deles, um 7442 vai resolver o A15 e o A14 barrado, e o outro 7442 vai resolver a saída desse A15 e A14 barrado com o A13 e o A12. A gente vai ver isso mais para frente. Mas antes a gente vai precisar fazer mais umas coisinhas, tá? O outro problema desse decodificador de endereço é que esse bit 1 aqui, ó, ele não foi agrupado com esses dois, então surgiu essa operação lógica OR aqui. Então, essa operação lógica OR aqui também vai forçar uma associação de 7442. Então, a gente tem as duas razões aí para eu necessitar fazer uma associação de 7442 na resolução desse decodificador de endereço. Tá certo? Só que o nosso 7442, ele não funciona com lógica OR. Decodificadores, em geral, funcionam com lógica AND ou NAND. Tá? Então, eu vou ter que aplicar aqui a De Morgan. Tá? Então, o que De Morgan diz? De Morgan diz o seguinte, que o barrado dos ORs é igual ao AND dos barrados. O problema é que eu não tenho barrado dos ORs, ó. Eu não tenho nenhuma barra aqui, ó.
Ó, eu não estou barrando toda essa minha expressão lógica saída. Eu vou apagar isso daqui, só para a gente fazer uma coisa. Então, o que eu posso fazer para não alterar o valor lógico dessa expressão e barrá-la? Eu posso barrá-la duas vezes, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou barrá-la duas vezes, tá? Vou deixar aqui, ó. Então, agora eu tenho o barrado dos ous. Vou, inclusive, subir essa barra aqui de cima para a gente mexer com ela mais tarde. Por hora, deixa ela mais para cima aqui, ó. Mas não vamos esquecer dela, não. Ela tá ali, tá certo? Mas só para a gente enxergar melhor essa parte aqui barrada, ó. Então, agora a gente tem o barrado dos ous. No caso aqui, de um único ou, né? E aí a gente vai transformar o barrado desse ou no end dos barrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, ó, que eu já deixei escrito. Esse aqui é o de cima, tá? Esse daqui é esse daqui de cima. Eu já botei ele aqui para a gente não esquecer, tá? Olha lá. Então, o barrado do ou virou o end dos barrados. Tá ok? Então, agora sim eu tenho uma lógica que eu posso utilizar uma associação de 7442. Tá? Por quê? Porque esse cara virou um end. Tá? Então, agora eu tenho tudo ends. E agora sim eu também vou atacar aquele meu problema, que aqui eu tinha 1, 0, 1, que não é uma saída válida. Então, eu vou ter que quebrar esse cara para usar aí 27442. Tá certo? Então, na verdade, o que eu vou fazer eu vou fazer isso daqui, vou resolver dessa forma aqui, ó. Eu posso fazer isso, tá? Eu posso fazer isso. Tá? Esse cara aqui vai ficar um pouco maior. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Então, aqui, ó, eu já desenhei o decodificador pronto, tá? Então, é o 7442, que a gente já desenvolveu, tá? No laboratório. Então, a tabela verdade dele está aqui novamente, né? Um decodificador de 4 para 10 linhas, sem problema nenhum. E a saída ativa é ativa em 0. E aí eu nomeei as instâncias. Isso daqui depois, só para a gente ficar mais fácil na hora que eu mostrar o código Verilog para vocês, tá? Que aí vai estar o nome das instâncias do 7442, vai ser o 1 e o 2. Então, o 1 e o 2 vão estar resolvendo esse termo. Então, aqui está sendo resolvido por o 1 e o 2. Tá? E esse termo aqui está sendo resolvido pelo U3. Beleza, pessoal? O U4 e o U5 resolvem o todo. Então, o U4 e o U5 resolvem o todo aqui, ó. Tá? Deixa eu até marcar aqui para realmente parecer que a gente está marcando tudo. Tá? Então, o 1 e o 2 resolvem essa parte. Vai ficar bem claro. E o U3 está resolvendo esse outro termo aí. Acho que assim fica bem claro. Tá ok? Então vamos lá, vamos pensar na lógica aqui por trás desse termo aqui, o 1 e o 2, primeiro, que são esses chips aqui, o 1 e o 2. Então, de novo, eu não posso usar as quatro entradas de um único 7442, porque dessa forma como se deu a saída do mapa de Carnot, eu vou ter uma saída inválida. Então, primeiramente, eu usei o A15 e o A14. Então, está aqui, ó, A15, tá?
e o A14, entrando aqui no nosso 7442. Como eu só estou usando duas entradas, como a gente já discutiu também, o que eu faço com as mais significativas? Eu grampeio em 0, tá? Curto-circuito isso aqui em 0. Por quê? Porque aí eu garanto que eu tendo 0, 0 aqui, ó, vamos voltar lá no nosso 7442. Se eu tenho 0 no A3 e 0 no A2, eu estou nessas linhas aqui, ó. Eu estou nas 4 primeiras linhas, então eu garanto que eu tenho saída válida. Por isso que sempre quando a gente não usa uma entrada, tá? O que eu faço? Eu coloco a mais significativa em 0. Ou as mais significativas em 0, que foi o caso aqui, que eu já estou usando só duas. Então vai ficar 0, 0. O A15 não é barrado, então é 0, 0, 1. Tá? E aqui o A14 é barrado, então 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 é 2, então eu tenho a saída ativa aqui, 2. Tá certo? Só que veja bem, eu não resolvi o barrado ainda, eu só estou resolvendo essa primeira parte aqui, ó. Tá? Esse primeiro parênteses aqui, ó. É só isso que eu estou resolvendo por hora. Tá? Então, a minha saída aqui, o canal 2, eu vou interpretar como saindo nível lógico 0, porque eu ainda não resolvi o termo, tá? Então, eu vou deixar esse 0 chegando aqui, ó. Eu ainda não resolvi esse termo inteiro debaixo dessa barra aqui, ó. Tá? Então, vou usar o U2 para isso. Então, no U2, nas entradas menos significativas, B e A, eu coloquei o A13 e o A12, ó. A13 e o A12. Tá? Estão indo em B, estão indo em A. Eles não são barrados. Então, aqui é 1 e aqui é 1. E o que mais que está ligado no U2? Está ligado à saída do U1. Para eu completar esse end aqui, ó. Essa primeira parte eu já fiz, agora eu estou fazendo junto com a segunda. Então, eu vou ter 0. Como esses caras não são barrados, o A13 e o A12, aqui eu tenho 1 e tenho 1. Tá? Então, vamos até puxar aqui. Ó. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1 também. Então, eu tenho 0, 0, 1, 1, que é 3. Então, o canal aqui, ó, que eu estou selecionando é o canal 3. Só que agora eu já resolvi inteiro a minha lógica, inclusive com a barra que inverte esse termo inteiro. A barra aqui de NOT que está invertendo esse termo inteiro. Então, agora eu tenho o quê? A inversão da minha saída do 7442, que a saída ativa dele é 0, mas eu inverti, ó. Aqui está invertido. Ó. Então, agora eu vou ter uma saída interpretada aqui como 1. Então, eu vou interpretar esse cara como 1. Então, terminamos essa primeira parte, o 1 e o 2. Vamos olhar agora o U3. Tá? Então, o U3 a gente está resolvendo esse termo. Então, eu tenho A15 barrado, ó, o A15 está conectado aqui no C, o A14 está conectado no B e o A13 está conectado no A. O A12 não tem conexão. Esse primeiro termo não tem o A12. Por isso que eu só usei 3. Novamente, se eu só uso 3, eu deixo mais significativo em 0, para me facilitar. Tá? Então, vamos copiar esses termos aqui. Então, aqui eu tenho 0, né, do terra. O A15 é zerado também, porque o A15 é invertido. Então, também vai ser 0. O A14 não é invertido. Então, o A14 é 1. E o A13 é invertido. Então, o A13 eu vou copiar esse 0 aqui. O A13 é invertido. Então, eu tenho 0, 0, 10. Canal 2 selecionado. Só que eu vou ter 0 ou vou ter 1 aqui. Percebam, esse primeiro termo, eu já resolvi ele inteiro com 7442.
e esse termo ele vai ser barrado. Então, na verdade, eu interpreto aqui que está saindo o inverso da saída do 7442. Então, eu vou interpretar aqui que está saindo o nível lógico 1 também. Bom, eu tenho duas saídas, mas eu preciso de uma, porque eu preciso de um chip select, é um sinal de 1 bit. Então, eu ainda preciso de mais um 7442 para processar esses 2 bits. Então, aqui eu vou ter 0 e 0, né, que é a do terra, em D e em C, e 1 e 1. Então, eu tenho o canal 3 selecionado. Então, aqui está o canal 3 selecionado. Então, esse U4, ele está processando o que, pessoal? Ele está processando o todo. Ele está processando o todo. Tá certo? E ele tem o barrado já aqui também, ó. Então, a saída dele, esse barrado aqui, ó. Ó, vou andar para cima e para baixo aqui para vocês identificarem, que é o barrado geral da expressão. Vou até aumentar ele aqui um pouquinho para ele pegar tudo aqui. Isso significa que essa saída ela vai ter o inverso da saída ativa do 7442, que a saída, o canal dele é ativo em 0. Tá? Só que a expressão lógica aqui está barrada. Então, na verdade, aqui eu vou ter o quê? Eu não vou ter 0. Aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter 1. Ó, vou colocar esse 1 aqui, ó. Por isso que eu chamei de chip select 1, tá? Vamos supor que o meu dispositivo ele tivesse um chip select ativo por 1. Eu pararia por aqui. Eu conectaria o chip select desse chip na saída 3 do U4. Tá? No caso lá dos exercícios do laboratório, eu pedi chip selects ativos em 0. Então, eu não tenho um decodificador de endereço pronto ainda. No caso de eu precisar de um chip select ativo em 0. Então, o que eu tenho que fazer? Poderia botar uma porta inversora? Poderia, mas eu disse lá nos exercícios do laboratório que toda a resolução do decodificador de endereço deveria ser feita por 7442. Então, eu vou ter que usar mais um 7442, que é o U5. Tá? Que é o U5. Então, ele está aqui com as entradas mais significativas grampeadas em 0, que é o D, C e B. E o A a gente acabou de analisar, que está chegando 1. Então, tem 0, 0, 0, 1. Qual que é o canal que está ativo? O canal 1. Que aí eu botei lá o chip select ativo em 0. Porque aí sim, aqui vai sair 0 na minha faixa de interesse. Então, aqui vai sair 0 na faixa de interesse, tá? Que é de 4.000 a 5F, FF e B000 até BFFF. Bom, pessoal, então, para finalizar, vou apresentar o código Verilog de como ficou esse circuito aqui. Então, eu tenho o desenho e agora eu tenho o código Verilog, tá? Então, eu chamei de decode 4.000 a 5F, e a outra faixa B000 até BFFF. Então, como no desenho eu tenho 5 instâncias, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui eu também tenho as 5 instâncias, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá? Passei as conexões normalmente, assim como a gente tinha feito lá já com o módulo decodificador 7442, que eu mostrei para vocês em outro vídeo durante a aula de laboratório, a implementação. No meu caso, eu tinha chamado de meu 7442, é cada um desses 7442. E o U e o número são as instâncias. Então, esse U1 é esse cara, tá? Olha lá, ele que é ligado ao A15 e ao A14, ó. Aqui, ó, nos menos significativos.
E os mais significativos são conectados diretamente em 0, que é o que está feito aqui, ó, terra, no D e no C. E aí, para fazer essa concatenação de bits, eu estou usando a sintaxe de concatenação de vetor. Tá? Posso fazer isso. Mesma coisa nos outros. Olha lá, no U2, o que eu tenho no U2? O U2 eu tenho o A13 e o A12 conectados nos menos significativos. Então, olha lá, ó, o A13 e o A12. Tá? O que eu tenho no C? No C eu tenho a saída 2 do U1. Então, olha lá, ó, Alt U1, saída 2. Tá? Esse Alts U1, Alts U2, Alts U3 são wires de 10 bits, que é para eu conectar nas saídas desses 7442. E aí eu tenho um bit grampeado em terra, que é o mais significativo, que está aqui, ó, 1B0. E aí, de novo, a sintaxe de concatenação de vetores. Assim eu fiz com todas as conexões, do jeito que está aqui, utilizando descrição estrutural, né, pessoal? Essa é uma descrição estrutural. Tá? Como o meu módulo, ó, esse decodificador, eu gerei duas saídas de 1 bit cada uma. Eu gerei o CS0, que é o chip select, que gera 0 quando a faixa está selecionada, e o CS1, que é o chip select, que gera 1 quando a faixa está selecionada. Tá? Então, olha lá. Quando a faixa está selecionada e o chip select gera 0, ele é a saída 1 do U5. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu dei um assign CS0 é igual a, ó, o out do U5. Canal 1. Saída 1. E o do chip select 1? Bom, o do chip select 1, como a gente vai ver aqui no desenho, o chip select 1 seria a saída 3 do U4. Então, eu dei um assign, olha lá, ó, out U4, saída 3. Tá? Depois eu fiz um test bench para testar isso daí. O test bench a gente já fez similares lá, já mostrei para vocês na aula. Basicamente, eu faço um for que varre toda a faixa de endereçamento possível em 16 bits. 2 elevado a 16, 65.536. Então, eu estou indo de 0 até e incluindo, porque tem o igual aqui, 65.535, ou seja, 65.536 posições. Todo o espaço de endereçamento válido. O que vai acontecer? Vai acontecer que, quando a faixa de interesse for selecionada, a gente vai ter essa resposta aqui, tá? Que eu já mostrei para vocês. Então, chip select 1, na faixa de interesse ele vai sair 1. Nas outras, ele vai sair 0. O chip select 0, na faixa de interesse, ele vai sair 0. Ó, nas faixas de interesse. Nas outras, ele está saindo